Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos a 202º Dr. Apple News. Um abraço para o Gilberto, para o Sandro, para o Renato, para o Antônio, me ajudando aqui na sugestão de pauta. Vamos lá, essa semana foi uma semana mais tranquilinha de notícias, não teve tanto rebuliço assim, mas eu separei algumas especiais para vocês. Começando com as notícias históricas, a gente tem aqui no dia 9 de julho de 2001, a Apple retomando um espaço que sempre foi dela, o espaço educacional. A Apple tinha produtos específicos para as escolas, para as universidades, e ela dominava esse mercado, né? Todo colégio lá nos Estados Unidos tinha Macs para os alunos poderem utilizar. E depois que o tempo foi passando, o Steve Jobs saiu e tal, aquela coisa, a Apple foi perdendo esse espaço e a Dell acabou tomando esse mercado, essa fatia do mercado da Apple, né? E agora em 2001, né, 9 de julho de 2001, com a volta do Steve Jobs, com a chegada do iMac, o coloridinho, né, a Apple acabou retomando esse lugar de dominância dentro das escolas, universidades, etc. Lembra que semana passada, acho que foi na semana passada, né, que eu mostrei o iMac, aquele iMac coloridinho, coloridinho não, branquinho, né, diferente. Então, é justamente máquinas que a Apple tinha feito específicas para a área de educação. Eram máquinas que não eram vendidas para o público em geral. Temos também 11 de julho de 2008 a Apple iniciando as vendas do iPhone 3G, o famoso iPhone sabonete, né? Quem lembra desse iPhone? Para mim é o iPhone que tinha a melhor pegada, o melhor grip até hoje, sem sombra de dúvida. Para mim a ergonomia dele para você segurar não tinha para ninguém. Mas ele era muito escorregadio, aquele acabamento de plástico atrás, ele realmente escapava, caía no chão, quebrava muito, né? Nessa época eu trabalhava em assistência técnica, a gente recebia muitos iPhones quebrados por conta disso, que ele era meio sabonetinho mesmo. Mas foi um iPhone, na verdade esse foi o primeiro iPhone, né? O iPhone anterior, o Classic, ele era um protótipo, né? Vamos ser mais claro com relação a isso. Ele era um protótipo bem acabado, que foi colocado à venda como um teste, mas esse na verdade seria o primeiro produto bem finalizado pela Apple, né, com tanto o software quanto a parte de hardware. Foi um produto que vendeu muito mesmo esse aqui. Tinha o GPS, né, podia se conectar à internet na rua, então realmente esse aqui fazia jus ao que o produto oferecia, né, tendia a oferecer com o iPhone Classic. Aí a gente teve em 2010, 12 de julho de 2010, o Antenna Gate, né, com o iPhone 4, com aquela borda igual que nós temos hoje, né, aquela borda de ferro quadradinha, que ainda usa na verdade, né, essa borda como parte da antena, do jeito que as pessoas pegavam o iPhone e dava contato numa antena com a outra e a ligação caía. Muita gente sofreu com isso aí. E aí o pessoal começou a botar na internet, a reclamar e tal, e chamaram de Antenna Gate, né? Um caso para ser veiculado na mídia e tal, e a Apple poder responder com relação a isso. Imagina a frustração do Steve Jobs, imagina o quanto pé da vida ele estava, porque ele chegou numa keynote, né, num feedback para o público, né, chamou a imprensa e tal, começou a falar a respeito desse caso, e ele disse, uma das respostas que ele disse para uma pessoa que reclamou a respeito disso, ele falou: meu, segura seu iPhone de uma forma diferente, você está segurando errado o seu iPhone. Eu imagino, se ele estava a pé da vida a ponto de responder isso para um cliente, imagina o que a equipe ouviu lá dentro da Apple, né? Ele deve ter ficado furibundo, como dizem por aqui, né? Enfim, foi um caso que deu bastante repercussão, machucou bastante a Apple, inclusive já teve ações que a Apple teve que pagar a indenização. Ela entrou também com um programinha de doação de bump, né? Então quem reclamava ia lá na loja da Apple e ganhava um case, uma capinha para o seu iPhone que cobria só a lateral, não era inteira, cobria só a lateral. Mas enfim, foi um caso que deu o que falar o Antenna Gate, né? Bom, vamos para as notícias da semana. A gente teve aí o Rapid Security Response, que são aquelas atualizações rápidas só na parte de segurança que agora a gente tem aí para os sistemas da Apple, tanto o iPhone, quanto o iPad, quanto o Mac. Quando houver necessidade de uma atualização de segurança, a Apple não vai esperar juntar outras atualizações de sistema, implementação de novos recursos para poder lançar as atualizações.
Então ela separou a parte de segurança da parte do sistema como um todo, né, de recursos. Então agora a gente, se você entrar lá nos ajustes, geral, atualização de software, você vai ver aí o iOS Security Response. Pode atualizar, é bom sempre fazer um backup antes, mas essa atualização é uma atualização mais tranquila de fazer. Mas é bom sempre fazer a atualização antes, ok? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. O macOS Sonoma está trazendo as senhas do iCloud para outros navegadores, o que é muito legal. Eu vejo muita gente preferindo usar o Google Chrome ou o Firefox, etc., por conta de acesso a alguns portais, alguns serviços de outras empresas, e acaba migrando as suas senhas, colocando as suas senhas todas lá no Google, né, para ficar o preenchimento automático. Gente, isso é muito perigoso. A gente sabe que o Google trabalha com as nossas informações. A gente sabe que ele não preza muito pela segurança, tanto quanto a Apple. Então se eu fosse vocês, eu indico todo mundo a não colocar senhas nesses navegadores, Firefox, Google Chrome. Coloca no iCloud, que é mais seguro, né? Até outras empresas como OnePassword, etc., acabam fazendo um serviço melhor, apesar de eu ficar também com o pé atrás. Eu ainda prefiro confiar na Apple, ainda não teve nenhum caso de vazamento grave de informação, assim, então eu ainda confio. A vantagem é que agora você vai poder utilizar essas senhas que ficam automáticas aí no iPhone, etc., em outros navegadores. Então, uma boa ideia para o macOS Sonoma vai ter um plugin, né, que você vai poder instalar nesses outros navegadores para poder ter as suas senhas autocompletadas, o que vai facilitar pra caramba, né? Olha, uma das razões, ó, 2 aplicativos do Android Market instalados mais de 1,5 milhão de vezes têm problemas gravíssimos de segurança, que coletam informações e mandam para um monte de servidor lá na China. Então é isso que acontece, né, pessoal? A gente tem que ficar atento com relação a essas coisas. O pessoal fala, quando você for instalar um aplicativo, dá uma olhada nos reviews, dá uma olhada no ranqueamento. Isso tudo é um índice legal, mas lembre-se também que até esses comentários, né, até esses reviews, podem ser falsos. Então conversa com outras pessoas, procura outras referências, né, não vai logo de cara, porque a tua informação pode estar em risco, né? Principalmente em outros sistemas operacionais, em outras plataformas. Por isso que a gente preza tanto aqui na Apple essa questão da segurança, né? Melhor manter as coisas como estão aqui. E aí a gente vê, né, o esforço da União Europeia de barrar aí a App Store, né, que faz esse tipo de filtragem. Com certeza não é 100% efetivo, né? Os seres humanos também erram, mas não tem comparação a qualidade, né, a segurança dos aplicativos que estão no App Store com os que estão no Android Market, por exemplo, né? Eu não sei como é que chama, a Play Store, né? Google Play Store. Enfim, fique atentos com relação a isso e perceba as movimentações das peças aí, porque com essa abertura da App Store, né, vai ser mais fácil ter esse tipo de aplicativos de vigia, né, então espionagem, etc. Tem uma informação importante para dar para vocês. Existem rumores aí com relação a essa questão do sideloading, que eles chamam, né, que é a possibilidade de você instalar aplicativos no seu iPhone provenientes de uma outra fonte a não ser a App Store, que hoje em dia a gente só pode instalar aplicativos vindos da App Store, né? A não ser que você faça aquele jailbreak, eu nem sei se funciona ainda o jailbreak, né? Mas eu não recomendo. Enfim, como a União Europeia obrigou a Apple a fazer isso, parece que isso vai funcionar só nos iPhones lá da Europa. Então, na hora que você for registrar um iPhone, for ativar um iPhone, você tem que estar na Europa, o teu Apple ID tem que ser europeu, e aí, nessas condições, você estando geograficamente na Europa, aí você vai ter a possibilidade de instalar aplicativos de outras fontes, né? Então não adianta você ir lá na Europa comprar um iPhone, ativar lá e trazer para o Brasil e achar que vai funcionar, porque não vai funcionar. Eles vão identificar que você está aqui, se o seu Apple ID não for europeu, não vai funcionar, essa função vai ficar desabilitada no seu aparelho. Tá? Então como eles querem, a Apple vai ter que, para não abrir mão do mercado lá, vai ter que fazer essa concessão para eles. Se eu fosse a Apple, sinceramente,
com essas coisas todas de obrigando USB tipo C, obrigando bateria removível, obrigando sideloading, eu ia falar, tá bom, não vendo mais iPhone aí, se vira, deixa a turma reclamar lá para ver o que acontece, né? Ao invés de deixar o teu produto mais vulnerável. Enfim, são estratégias, né? Tem que pensar no xadrez aí. Mas vamos lá, vamos continuar. iMac de telas grandes, né, 32 ou 30 polegadas, a gente também tem falado sobre isso. A Apple faz 2 anos que não mexe no iMac, então a gente está esperando alguma coisa para esse ano, com certeza. Mas as fontes aí que foi empurrado para o ano que vem, então provavelmente pode ser anunciado esse ano, mas vai entrar em venda no começo de 2024. E aí viria aí com o chip M3 e um tamanho até de 32 polegadas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que tem muitos alunos aí que conversam comigo que estão aguardando aí o lançamento de um iMac para poder comprar, né? Não compre ainda o iMac com M1, porque ele realmente já está no fim da linha da vida dele, né? Para um novo ciclo de produto. Segura um pouco a onda, a Apple está atrasada mesmo nisso, mas em breve a gente deve ter notícias com relação a esse iMac. Aí mais uma informação interessante, a Foxconn tinha feito parceria com uma empresa da Índia, um conglomerado indiano chamado Vedanta, para poder fazer produção e montagem de produtos da Apple lá na Índia. Era uma joint venture, né? Era um trabalho em conjunto entre duas empresas com um orçamento aí de 20 bilhões de dólares e de repente do nada, sem nenhuma explicação aparente nesse artigo aqui, a Foxconn pulou fora. Então largou a Vedanta sozinha lá. Não sei se já acabou a parceria, se eles já ensinaram tudo o que tinham que ensinar, não sabemos quais são os termos, nós só sabemos que a Foxconn já não está mais trabalhando com a Vedanta lá na Índia. Talvez uma forma aí de pressionar a Apple a trazer de novo, né, essas manufaturas para dentro da China. Né? A China está perdendo bastante empresas com relação a isso, muitas empresas de fora estão procurando outros mercados ali próximos na Ásia, por conta dessas maluquices todas que do dia para a noite vira tudo de ponta cabeça, né? Eles não têm previsibilidade, então a turma, o mercado já acordou com relação a isso e está querendo pular fora. Né? Talvez seja uma forma de forçar a continuar na China, não sei. E não tem muita informação nesse artigo, a gente só sabe disso, que realmente a Foxconn pulou fora. Que a Foxconn é a maior montadora, né, a maior terceirizada aí da Apple, é a Foxconn para montagem dos seus equipamentos. Legal, pessoal, a gente encerra então o Dr. Apple News dessa semana, espero vocês na semana que vem. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.